Sejam bem-vindos à última sessão da manhã. Banca, para onde caminhamos? A banca enfrenta uma conjuntura de múltiplos desafios que tem obrigado a um enorme esforço de ajustamento. Os principais grupos financeiros nacionais, pioneiros na utilização das TIC, têm demonstrado inovação e capacidade de adaptação à mudança. Mas os desafios do presente e aqueles que se avizinham no futuro são naturalmente grandes. É isto que naturalmente vamos ouvir durante esta sessão e eu peço de imediato a vossa atenção para o moderador Pedro Guerreiro. Olá, muito boa tarde. É exatamente isto de que vamos falar na próxima hora e meia, do para onde caminhamos na banca e a partir da banca, sendo que estamos num momento que, como sabemos, um pouco mais de 2 anos depois do início da intervenção externa e 3 anos depois do início do ciclo de austeridade, mas mais anos ainda de um ciclo recessivo, se contarmos desde 2008, a economia portuguesa caiu cerca de, medindo pelo PIB, cerca de 7% em termos acumulados, mas a verdade é que quando olhamos para o mercado interno, a quebra foi cerca do dobro, cerca de 15%. E quando olhamos para o investimento é mais outro dobro, cerca de 30%. E isto teve um impacto direto em vários setores, para não dizer praticamente todos, nuns mais do que noutros, e a banca foi um dos setores mais afetados, não apenas porque viveu essa recessão, mas também porque vive outras forças simultâneas, das quais vamos falar hoje, incluindo os modelos de negócio e de que maneira é que isso se cruza ou parte das próprias tecnologias e da forma como os clientes se relacionam com os bancos. Os nossos convidados para este painel, o Engenheiro Farid Oliveira, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bancos, o Dr. Fernando Henrique, Presidente da Comissão Executiva do BPI, o Dr. Ricardo Salgado, Presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo e o Dr. Vítor Bento, que é CEO do Grupo SIGS. Mas antes disso, vamos ter uma apresentação feita pelo keynote speaker deste painel, que é o engenheiro João Castelo Branco, sócio-diretor da McKinsey, que eu convido para se juntar ao palco. Obrigado. Bom dia a todos. Não sei se a apresentação, se é possível pôr a apresentação. Aqui está. Muito bem, muito obrigado. Vamos ver, eu queria em primeiro lugar agradecer à PDC este convite. Obviamente o setor bancário a nível global é um setor que está no centro de uma crise muito importante a nível mundial e tem, digamos, tido uns anos difíceis, como sabemos, que vão ter impactos e que vão provocar mudanças estruturais que vão ter impactos a médio prazo. Nós julgamos que há um outro fenómeno que também está a acontecer e que vai ter impactos estruturais grandes no setor, que tem a ver com a digitalização, o mundo digital e a forma como isso vai transformar a banca para o futuro. É se calhar um fenómeno que tem tido menos visibilidade frente a tudo o resto que está a passar com o setor bancário. Agradeço à PDC a oportunidade que me dá de falar deste assunto hoje especificamente. Eu vou começar, em todo caso, por fazer aqui uma apreciação mais geral da situação do setor, antes de entrar na questão do mundo digital e da tecnologia e de como é que isso pode vir a mudar o setor. Para começar por dizer que hoje em dia o setor bancário, a nível global, está obviamente no centro de uma tempestade, ou ainda está no centro de uma tempestade. Há aqui fatores conjunturais desta tempestade que se tem revelado que tem durado mais tempo do que todos nós gostaríamos e queríamos, mas que pensamos que são conjunturais e que, no entanto, têm obviamente afetado muito o desempenho do setor, e há fatores estruturais. Do lado dos fatores conjunturais, nós sabemos a crise da Lehman, a crise da dívida soberana e os efeitos que isso veio a ter, seja em problemas, dificuldades de funding e de liquidez dos bancos, seja na evolução das taxas de juros, que é um elemento muito importante para a formação da margem financeira dos bancos, que estão, digamos, a nível historicamente baixos, e, obviamente, toda a crise financeira tem provocado, obviamente, uma recessão importante com efeitos nas imparidades e nas perdas de crédito, que também têm, digamos, colocado o setor, a nível global, sobre uma pressão significativa. São elementos conjunturais que estão aí, temos uma tempestade perfeita, eu falarei um bocadinho dos seus efeitos, mas não há que esquecer que é, digamos, este o contexto onde a banca tem vindo a operar recentemente. Do lado estrutural,
há duas coisas que eu gostaria de saltar. A primeira tem a ver com a reação da regulação e dos reguladores a tudo o que aconteceu durante a crise. É um elemento que é provocado pela crise, mas que é estrutural, que vai ficar, eu farei umas breves referências, e que vai mudar, e está a mudar fundamentalmente o setor e os seus económicos. E o tal outro efeito que tem mais a ver com a mudança tecnológica, a digitalização do consumidor, a digitalização do mundo, e, como digo, que tem sido menos falado, dado a importância e o impacto de tudo o resto, mas que também nós pensamos que é muito importante e é onde vamos, digamos, passar, essencialmente eu vou elaborar mais. Continuando, em termos gerais, sobre uma visão sobre o que é que tem vindo a acontecer no setor. Isto é uma fotografia do setor na Europa. Tem a ver com o desempenho do setor medido pela diferença entre o Return on Equity e o Cost of Equity. Nós vemos que o setor até o ano 2007 gerou retornos bastante superiores ao seu Cost of Equity, portanto teve de facto uns anos recorde do ponto de vista da sua rentabilidade. Desde aí, o que nós verificamos é que obviamente entrou em perdas importantes por todos os fatores que eu já mencionei. Na verdade, as perdas que o setor acumulou desde então quase que duplicam os ganhos relativamente ao seu custo de capital que acumulou nos 7 anos anteriores. Portanto, isto dá um pouco uma dimensão da complexidade da crise e da forma como ela tem vindo a afetar o setor bancário. Por detrás disto, isto é um quadro também para o setor bancário europeu, tem 3 linhas, tem as receitas líquidas, o produto bancário, tem depois as receitas líquidas de perdas de crédito, ou de perdas de imparidades, e a linha de baixo é a linha de custos. O que nós verificamos é que o que está por detrás desta queda de desempenho significativa que nós vimos é, sobretudo, as perdas de crédito. O setor, de uma maneira ou de outra, tem sido capaz de manter a receita, obviamente não de crescer como vinha acontecendo nos anos anteriores, mas pelo menos mantê-la. Isto apesar de um fenómeno de desalavancagem muito importante, que obviamente está explicado pelo financiamento do Banco Central, por repricing, etc., etc., mas na verdade, depois deduzidas das perdas de crédito, tem vindo a perder muito dinheiro. Um outro assunto interessante que é também interessante ver é que, do ponto de vista de custos, o setor também parou a evolução positiva dos custos, mas não foi capaz ainda de começar a reduzir os mesmos, aspecto que, do nosso ponto de vista, vai ter que acontecer, dado, enfim, as mudanças estruturais a que está sujeito. Este quadro apenas diz que, em paralelo com tudo isto, tem havido um fenómeno de desalavancagem muito importante, que, como digo, o setor tem vindo a ser capaz de resistir do lado da receita, mas que está aí e que vai ser um fenómeno fundamental também para o futuro e para a sua rentabilidade futura. Passando para as questões estruturais e para a questão da regulação, uma breve referência à questão da regulação. Este quadro que vocês veem aí tem do lado esquerdo tem um cartoon que basicamente argumenta uma coisa que é um facto, que o peso, não só em número, mas em profundidade e em quantidade das normas regulatórias que estão, digamos, a assaltar o setor, tem crescido de forma exponencial. Eu não vejo bem daqui os números, mas a Basileia 3, que obviamente foi uma regulação que mudou, a Basileia 2, que regulou muito o setor, tinha cerca de 330 páginas o relatório principal. O último relatório do Dodd-Frank Act nos Estados Unidos tinha 9.000 páginas. Isto para dar uma ideia do tipo de pressão regulatória a que os bancos estão a ser submetidos hoje em dia. No caso do setor europeu, há aqui um fenómeno adicional. A crise da dívida soberana deu origem àquilo que vai ser um sistema de supervisão bancário europeu único, como elemento de supervisão, mecanismos de regulação, fundo de garantia. Há elementos que estão mais avançados que outros. O primeiro vai avançar, em 2015 vai haver um supervisor único europeu. 2014 vai ser um ano também importante para os bancos, porque previamente a esse supervisor europeu vão estar sujeitos a uma série de inspeções e de análises da qualidade dos seus ativos, que vão também ser desafiantes e importantes para todo o setor bancário no próximo ano. Portanto, pondo tudo isto em conjunto, a nossa visão é que, e antes de entrar na questão tecnológica, este setor, por questões conjunturais que esperamos que passem, mas sobretudo por as consequências regulatórias desta crise, vai estar sujeito a uma atividade muito mais difícil do ponto de vista da sua rentabilidade. Nós estimamos que Basileia 3 só por si vai supor cerca de 4,5% de redução estrutural na capacidade de gerar ROI dos bancos. E há outras regulações que não estão contempladas nesta análise, as regulações de proteção ao consumidor, de cumprimento, etc., etc. Portanto, de facto, aqui uma pressão muito importante no setor, que vai obrigar a que o setor, digamos, encontre novos modelos de negócios, novas formas de operar, seja capaz de gerar mais receita pelo mesmo número de ativos, inclusivamente consumir menos capital com os ativos que tem, e também
pensamos ser capaz de encontrar um modelo de operação a um nível de custo significativamente inferior. Eu peço desculpa, isto é uma resenha inicial, geral, sobre o setor. Passamos à questão da tecnologia. Qual é o papel da tecnologia desta segunda mudança estrutural de que eu penso que se tem falado menos, que também está aí no setor? Começar por fazer aqui algumas considerações gerais sobre esta questão, portanto, prévia a entrar no setor bancário. Este quadro, na verdade, o que diz é aquilo que toda a gente sabe, em particular esta audiência estará muito familiarizada com este tipo de constatações. Nós estamos numa situação em que a adoção de novas ofertas e de novos modelos de negócio baseadas em tecnologia acontece a uma velocidade impressionante. A televisão demorou 3 anos a conseguir 50 milhões de utilizários, o Twitter em 9 meses conseguiu chegar a 50 milhões de usuários. Portanto, o ritmo em que evolui a digitalização do consumo e dos hábitos é brutal. Sabemos que o móvel hoje em dia é ubíquo, o smartphone e os móveis com 3G e 4G vão chegar a ser 95% da população vai ter acesso a esse tipo de devices. O Facebook hoje em dia seria o 3º maior país do mundo se nós considerarmos que há uma população à volta do Facebook. E obviamente toda a questão da nuvem e da capacidade de desviar, digamos, o processamento informático para a nuvem tem um potencial enorme de mudar, digamos, a forma como as empresas operam e os seus custos. De aumento. Portanto, há aqui uma mudança tecnológica que não afeta só o setor bancário, mas que é o pano de fundo um bocadinho desta discussão. Associado a essa mudança tecnológica, há também uma mudança nos hábitos do consumo. Os consumidores digitais, está aí o consumidor digital, portanto, uma mudança de um consumidor que vai do segmento para o indivíduo. Cada indivíduo hoje em dia espera ser tratado de forma específica e pessoal. Há uma erosão da lealdade, a informação é ubíqua, é enorme, há muitos pontos de entrada para decidir o que se compra e a quem se compra. Há uma prevalência do já. O consumidor digital quer resposta imediata, quer resposta online às suas perguntas, não está disposto a esperar. As marcas digitais estão aí, os Googles, os Facebooks, etc. E estão a ganhar peso e preponderância sobre as marcas tradicionais. E, obviamente, a distribuição e a compra e venda de produtos está a evoluir de forma radical em termos do tipo de canais que se utilizem. Este quadro é um quadro que retrata esse tipo de evolução para a banca, propriamente dita. E, basicamente, o que diz é que em 2010, já uma boa parte, assim como em 2000, uma boa parte das interações dos clientes com a banca aconteceu nos balcões. Em 2010 já é uma percentagem muito pequena e nós estimamos que num curto prazo vai ser relativamente marginal e vai ser muitíssimo mais importante a interação via internet, via telemóvel, etc, etc. Na própria banca estamos a detectar esse tipo de evoluções e os balcões bancários, como nós sabemos, hoje em dia estão cada vez mais vazios porque as pessoas têm outras formas de aceder aos seus bancos. Fazer aqui um bocadinho uma mudança agora. Vamos lá ver. Isto é um pouco aquilo que está, o contexto em que está a operar. Na verdade, no setor bancário, e como digo, isto é uma coisa que está a acontecer, se calhar com menos visibilidade do que tudo o resto, já estão a aparecer muitas coisas interessantes e muitas experiências interessantes de utilização da tecnologia para fazer banca de uma forma diferente. Isto é um quadro que tem vários setores. O primeiro setor tem a ver com a área do financiamento. Há inúmeras experiências de financiamento inovadoras alavancando a tecnologia. O chamado peer-to-peer financing. Portanto, há players hoje em dia que estão a possibilitar conectar diretamente pessoas com excedentes de recursos, pessoas que requerem recursos, fornecem a informação do cliente, do rating e põem-nas em contacto e fazem com que o crédito aconteça de forma direta. Está a acontecer. Um exemplo é a Zopa, que é um operador nos Estados Unidos que fornece informação de rating e depois deixa que o contacto aconteça. Hoje em dia já tem 400 milhões de crédito, 400 milhões de libras de crédito, mas enfim, há muitos outros exemplos. O crowdfunding, que tem a ver com um pool de investidores que se juntam para fornecer crédito a situações específicas. Inclusivamente hoje em dia há operadores que estão a oferecer hedging de taxa de juro para produtos de hipoteca online. É um caso inglês. Enfim, do lado do financiamento há todo o tipo de coisas acontecendo. O setor que mais está a mover é o setor dos pagamentos, com as digital wallets, os pagamentos peer-to-peer, os pagamentos móveis. Já lá iremos. É o setor que tem mais mudança e onde está a acontecer mais coisas, mas também na área dos depósitos
e, obviamente, como já referimos, em tudo o que tem a ver com a distribuição e a transferência da distribuição bancária do balcão para o online e para o móvel. A maior parte destas questões, sobretudo naquilo que é mais inovador, têm estado a ser protagonizadas por attackers ou por players que não são bancários. Esta é uma reflexão importante, sendo que, obviamente, os bancos começam também a reagir. Como disse, a área dos pagamentos é uma área muito importante, onde tem havido mais alterações e mais mudanças. Não vou entrar em detalhe nestes quadros. Este quadro é um quadro interessante porque define um conjunto de players não bancários que estão a entrar na área dos pagamentos, sejam empresas de tecnologia, sejam startups, sejam inclusive empresas da área das telecomunicações. Muitas delas começam do lado ou do merchant, portanto do comerciante ou do consumidor, mas estão a entrar para aquilo que é mais core aos serviços bancários. E, portanto, há aqui um elemento de ameaça perante o setor que tem a ver com estes novos entrantes. Este quadro aqui procura sistematizar o tipo de novos entrantes que existem na área dos pagamentos, mas que muitos deles estão a expandir para outras áreas. Em primeiro lugar estão as grandes empresas de tecnologia, os Googles, os Facebooks, as Apples, que estão a entrar na área dos pagamentos, com as suas digital wallets, etc., com um elemento muito particularmente preocupante para a banca, porque são empresas que, na verdade, não pretendem ganhar dinheiro com a atividade bancária, porque o seu modelo de negócio está associado à publicidade e, portanto, estão na disposição de financiar, serviços bancários a custo marginal ou inclusivamente negativo, porque a sua rentabilidade vem por outras coisas. É uma ameaça séria. Depois, há os chamados startups, que não têm legacy, não têm custos, não têm que mudar nada, apenas têm que inventar novos modelos. Estão a aparecer. Os Squares, PayPal, que depois veio a ser comprada, é um exemplo desse tipo. As redes de meios de pagamentos também estão a pensar o que é que vai ser o futuro deles e o papel deles neste mundo tecnológico. Até à data têm mantido uma posição colaborativa com os bancos e tudo isso, mas pode haver um cenário em que assim não seja o caso. Eles estão no centro dos pagamentos, têm muita informação de pagamentos e estão, a aparecer com propostas de valor inovadoras. Os operadores de telecomunicações, seja de equipamentos, seja de comunicações, obviamente todos nós conhecemos o exemplo do M-Pesa, os pagamentos, o sistema de pagamentos da África. Há muitos operadores de telecomunicações, muitos dos presentes saberão isto melhor que eu, que têm pressão das suas receitas do lado, da capacidade de remunerar os seus serviços e que estão à procura de remunerar-se por outros serviços adjacentes, nomeadamente na área dos pagamentos, e vão entrar. Depois, também muito importante, há retalhistas que também estão a aproveitar o mundo digital para entrar nesta questão dos pagamentos e eventualmente na banca. Tudo isso. Portanto, este quadro o que pretende dizer é que há aqui de facto um mundo em ebulição. Por enquanto podemos dizer que são piranhas que estão a fazer, dar bocadas naquilo que é o negócio da banca. Não sabemos onde é que isto vai acabar, mas que há aqui um mundo à volta do setor bancário que é importante ter em conta. Tudo o que eu falei aqui até à data são aspectos, como digo, parciais, são, mordeduras parciais naquilo que é o modelo de negócio da banca, sendo que na área dos pagamentos é onde há mais movimento, mas também começa a haver já propostas mais integrais. Este aqui é um exemplo, é um banco que chama-se Bank Simple, tem um ano, foi iniciado nos Estados Unidos, é um banco que tem como ambição fornecer serviços bancários integrais ao consumidor no smartphone com um cartão de débito associado, portanto, sem absolutamente rede nenhuma nem nada. Na verdade é um banco que não é um banco, não tem licença bancária. A licença bancária, os serviços bancários são fornecidos por um banco que tem uma plataforma e que fornece serviços em white label a players diversos, que chama-se Bancorp, portanto, que é o banco que tem a licença bancária e que tem os sistemas e o back-end, etc. Portanto, isto é um puro intermediário, mas, no entanto, apresenta-se como banco e tem como tagline, como diz, Get Ready to Leave Your Bank, e o que oferece é, de facto, uma oferta integral, obviamente, para clientes mais novos, etc. Portanto, não estou a dizer que isto vá mudar o sistema, mas não deixa de ser um exemplo de como é possível uma oferta integralmente bancária, construída na rede e a partir da rede, já para não falar das questões específicas. Portanto, eu penso que, não sei se estou a consumir, Pedro, eu penso que estou a consumir mais tempo do que devia, dá-me ideia, não? Já esgotei o meu tempo. Já está em cima da hora, mas tem mais 2 minutos. Mas pronto, eu vou tentar acelerar na medida do possível. Tenho aqui um bocadinho mais de material, mas pronto. Portanto, obviamente, a pergunta do milhão é isto, quer dizer, quanto é que vai mudar o setor e a que velocidade e qual é o ritmo a que isto vai, de facto, influir o setor e, obviamente, a pergunta subsequente é o que é que os bancos deveriam fazer sobre este assunto. Aqui temos 2 exemplos de indústrias que, de facto, todos conhecemos relativamente bem e que estão a mudar de forma acelerada dada a emergência destes modelos digitais. O caso da música,
Os players tradicionais de música têm vindo a perder receitas de forma sistemática por oposição aos players digitais. Da mesma maneira na área dos mídia, isso está a acontecer. São dois setores onde é já visível de forma muito patente que o mundo digital está a provocar os players tradicionais sob pressão e está a acontecer. E há perdedores e ganhadores, claramente, do lado dos attackers e do lado dos juízes. A pergunta é se na banca vai acontecer algo semelhante. Eu vou saltar este quadro dada a falta de tempo. A banca, na verdade, relativamente a muitos outros setores, está a evoluir mais lentamente do ponto de vista desta questão da digitalização. De qualquer maneira, nós fizemos aqui um quadro que procura comparar o posicionamento da banca com outros setores nesta questão. Tem aqui duas dimensões esta matriz. Uma dimensão é a percentagem de serviços que vão ser comprados por canais digitais ou por vias online e, por outro lado, na dimensão vertical, digamos, o potencial que a digitalização tem para simplificar ou reformular os processos de funcionamento desse setor. Nós vemos que no setor bancário tem um potencial intermédio de desvio da compra de serviços para o setor, para digamos, os canais online, sendo que é maior na banca do consumo do que na banca de empresas, naturalmente. Mas sim achamos que é dos setores que é mais propenso a ser afetado nos seus processos internos pela digitalização, pela emergência do cloud computing, etc, etc. Até é um setor que sim achamos que vai mudar de forma radical, também pela compra online, mas muito também pela forma como vai se estruturar internamente. Temos aqui um quadro que é um bocado complicado, eu não vou entrar em grandes detalhes, basicamente procura antecipar o que é que vai ser o impacto destas tecnologias na evolução do setor. Fundamentalmente, o que diz é que do lado da receita, o setor tem algumas bolsas de crescimento, mas está mais condenado a perder do que a ganhar. Digamos que as piranhas que fomos descrevendo vão estar a retirar receita mais do que as oportunidades que a digitalização oferece em termos de gerar receita adicional. O que estamos a dizer é que achamos que se a banca for capaz, do lado da sua organização interna e processos, aplicar a digitalização à forma como opera, pode ir buscar a nível de custos uma parte da receita que vai perder e, portanto, não temos uma visão catastrófica daquilo que pode acontecer ao setor, mas achamos que vai haver uma transferência de receita para outros attackers que a banca poderá compensar, em parte com novas receitas, mas sobretudo por redução de custos. Este quadro apenas demonstra que há muitos processos hoje em dia na banca que são em papel ou manuais e que têm potencial de ser digitais. Não vou entrar em detalhes. Acreditamos que esse é o caso e, portanto, esta é uma via importante. Deixem-me passar para o último ponto. Como é que os bancos devem reagir perante este novo mundo e esta situação? Uma primeira reflexão que nós queríamos fazer aqui é o seguinte. Pensamos que é importante que os bancos estejam disponíveis para questionar de forma profunda o seu modelo de negócio à luz da digitalização e não partir do princípio de que um banco é um banco, vai ser um banco. Não há dúvida nenhuma que há capacidades que vão continuar a ser importantes e que só os bancos têm, mas pode haver muitas outras que não. Este é o exemplo das linhas aéreas. É um setor que todos nós conhecemos e com que nós convivemos. Eu não vou descrever tudo o que está a acontecer. É verdade que continua a haver aviões a voar e combustível a voar e hospedeiras e pilotos e tudo isso. Portanto, esse core não mudou, mas tudo o que está à volta mudou de forma substancial. Portanto, hoje em dia, 95% das pessoas saem da casa sem um bilhete em papel, coisa que seria impensável há 10 anos. O check-in online está instituído, em algumas linhas aéreas é obrigatório. Inclusivamente o self-drop da bagagem também. Na Alemanha, 40% dos portões já têm, digamos, sistemas em que, digamos, o modelo é lido, o boarding pass é lido de maneira digital, sem intervenção humana. Portanto, é um setor que, apesar de continuar a ter aviões a voar, à volta mudou muito e com impactos relevantes. Na banca, vai continuar a haver a concessão de crédito, a análise de crédito, elementos da cadeia de pagamentos, etc., vão continuar a ser dos bancos. O balcão vai continuar a existir, não estamos a dizer que não, mas pode haver muita coisa que mude. A primeira sugestão para os bancos é considerar e contemplar que, de facto, ser capaz de se questionar de forma radical. Há aqui elementos sobre o perfil do consumidor digital. Eu não vou passar poderão ler esta página de forma rápida. Vou dizer assim, o consumidor do futuro vai ser diferente, o consumidor bancário do futuro vai ser diferente. A banca tem que tomar isto como premissa e redesenhar-se à volta desta questão. Também a forma de entrega, o modelo operativo vai ser radicalmente diferente.
A banca, como todos os serviços empresariais, sobretudo, mas a banca muito em particular, porque é uma atividade de processamento, no essencial de processamento de informação, vai estar imersa numa rede, seja do lado do cliente, seja do lado dos seus parceiros, seja inclusive do ponto de vista dos fornecedores de serviços, de hardware, de software, de empresas. E, portanto, o seu modelo de negócio vai ter que ser muito mais visto dentro de uma rede. Há aqui um outro elemento importantíssimo que tem a ver com o que nós chamamos Big Data, que é uma palavrão que se utiliza hoje muito em dia, mas obviamente as capacidades de processamento e a disponibilidade de informação nunca foi tão grande. Portanto, o modelo bancário vai ter que ter uma forte componente de processamento de informação, seja para questões de crédito, seja para questões de desenvolvimento das relações com o cliente. E, finalmente, já falamos disso, a digitalização dos processos vai ser também uma coisa prevalecente. Neste quadro, o que nós temos é que podemos ser mais ou menos visionários. Nós vemos já múltiplas coisas concretas que a banca está a fazer, mas provavelmente deveria estar a fazer mais, tanto na banca de empresas como na banca de particulares, e que já podem e são passíveis de ser mudadas sem um questionamento ainda tão radical do modelo. E temos aqui alguns exemplos: redesenhar toda a oferta de produtos particulares para a internet, para as redes sociais, para o móvel, integrar com a cadeia de valor do lado das empresas, de pagamentos do lado das empresas, entender quais são os 50 processos que são passíveis de uma digitalização e que não estão a ser digitalizados e deverão ser, etc, etc. João, eu pedi-lhe que acelerasse agora também para... Acabou, é só o último quadro. Nós, uma última recomendação que teríamos para fazer é, para que tudo isto acontecesse, era importante que a banca refletisse sobre si própria e tentasse trazer para dentro alguma das características de funcionamento de empresas digitais, nomeadamente trazer a agenda do digital o mais para cima possível, e inclusivamente as responsabilidades pela mesma também. Enfim, outros elementos, mas eu peço desculpa, vou acabar aqui. Tenho aqui algumas perguntas que já não vale a pena estar a lê-las, uma vez que... Pode deixá-las projetadas até, porque é um bom ponto... Aqui há algumas perguntas que tínhamos para debate, mas vou passar ao Pedro, em função da demora. Peço desculpa da demora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos aproveitar estas perguntas. Engenheiro Ferreira de Oliveira, a primeira coisa que lhe vou perguntar é sobre a tempestade perfeita com que começou esta apresentação e que parte de um tripé da crise, da regulação, das pressões regulatórias e da alteração dos hábitos de consumo. No meio desta tempestade perfeita, em que fase está a banca portuguesa? Está ainda, desculpa a expressão, enfiada, com os pés enfiados no meio da tempestade, ou já está a sair? A banca portuguesa tem tido uma preparação notável e uma resposta notável ao conjunto de desafios que a banca tem enfrentado, uns relacionados com a crise económica e financeira do país, outros com a pressão regulatória, outros com as alterações tecnológicas, outros com as alterações comportamentais e de governação, que tudo significa alterações profundas em marcha nos modelos de negócio das instituições bancárias. Em relação às pressões imediatas que o sistema bancário sofreu depois do início da crise da dívida soberana, eu creio que a resposta é muito clara. O processo de desalavancagem da banca portuguesa foi simplesmente notável. Nós partimos de um rácio de transformação em junho de 2011 da ordem dos 160%, e hoje a média do sistema é de 123% e dos outros maiores bancos já inferior a 120%. O sistema tem sofrido as consequências drásticas da crise económica, que se reflete na rentabilidade das instituições, e os bancos têm vindo a procurar encontrar medidas para atenuar efeitos que, em certas circunstâncias, são muito difíceis de atacar. É inevitável que o aumento do incumprimento e o registro de imparidades têm reflexos enormes na rentabilidade das instituições. Deixe-me interromper para apanhar esse ponto. A verdade é que, no cômputo geral, os bancos que ainda agora apresentaram resultados trimestrais, se somarmos todos os resultados, houve bancos com prejuízos e bancos com lucros, mas se somarmos, o setor está com prejuízo. Durante quanto mais tempo o setor vai continuar a ter prejuízo em Portugal? Bom, é difícil fazer uma previsão de quanto mais tempo. Eu diria que a previsão que inicialmente pudemos fazer foi que os anos 2011 a 2015 iam ser anos de fortíssima pressão sobre a rentabilidade.
A partir deste momento, e obviamente também em função da evolução da economia, eu espero que a partir de 2015 o problema da rentabilidade dos bancos esteja já a caminho de uma clara... Então, já voltamos ao que estava a dizer, mas deixe-me perguntar ao Dr. Ricardo Salgado. O BES foi um dos bancos que acabou de apresentar resultados e teve prejuízos no terceiro trimestre. Houve um slide que aqui foi mostrado que mostrava que, falando de uma amostra grande, que houve uma destruição de valor nos últimos 5 anos que é superior aos ganhos acumulados nos 7 anos anteriores. Durante quanto mais tempo, ou o que é preciso que ainda aconteça para que se continue a destruir o valor necessário até chegarmos a um ponto de base? Bom, para começar, queria agradecer o convite da PDC que me dirigiu para estar aqui hoje convosco. Depois, felicitar o Engenheiro Castelo Branco pelo brilhantismo da sua apresentação, que é sempre muito desafiante e tem um time to market imediato, o que põe grandes exigências, naturalmente, também aos banqueiros. E são desafios importantes, mas que temos de ter em conta, naturalmente. Em relação aos valores apresentados, da distribuição de valor do sistema bancário, são médias, não é? E, portanto, não os podemos comparar com aquilo que aconteceu no nosso país. No caso do Banco Espírito Santo, nós estamos dentro do ciclo normal de evolução de uma crise que levou à insolvência muitas empresas e à falência muitas empresas, com enorme destruição de postos de trabalho, mas que, pelos indicadores que recebemos ainda hoje, parece que estamos a sair da recessão. O que eu lhe posso dizer, no nosso caso, é que já este ano, nos primeiros 3 trimestres do ano, nós tivemos com o produto bancário comercial a crescer e também nos mesmos trimestres nós estamos a assistir a uma redução das entradas líquidas de crédito em risco. Bom, quer isto dizer que o provisionamento acabou ou vai acabar a curto prazo? Não é isso. Vamos assistir ainda a um ciclo de reforço de provisionamento e, portanto, naturalmente, a agravar resultados, mas é muito possível que o futuro, em 2014, mostre uma inversão da tendência, principalmente se continuarmos a fazer crescer o produto bancário comercial e a continuar a reduzir aquilo que eu acredito, o crédito em risco, reduzir as entradas líquidas. Agora, vai depender, naturalmente, da capacidade de recuperação da economia portuguesa. O Banco Espírito Santo é um banco que tem 70% do crédito às empresas, mais de 72% do crédito às empresas e, portanto, naturalmente, no ciclo em que nos encontramos, é um dos que mais sofre pelo nível de reforço de provisionamento. Mas já agora, sem responder a essa pergunta que o Pedro não me dirigiu, mas parece-me importante, e há pouco falei do time to market, não sei se recordam quando foi a bolha da internet. Recordam-se quando foi? No início dos anos 2000, não é? 2001, 2002, talvez está ali o engenheiro Sérgio Rodrigues que é capaz de se lembrar. Exatamente nessa altura nós lançámos o BEST, Banco Eletrónico de Serviço Total. Pois posso lhe dizer, portanto já lá vai uma dúzia de anos, que há 3 anos a esta parte, há 4 anos a esta parte, diria, nós temos um BEST sustentável em termos de rendibilidade e em termos de acelerado crescimento. Portanto, nós estávamos no time to market, no lançamento de um banco eletrónico, com grande disponibilidade para os clientes que quisessem utilizar a internet e, ao fim de 12 anos, temos hoje a garantia que se tornou uma realidade económica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, independentemente de todos estes desafios que são importantíssimos, nós temos que ter presente o mercado. E o mercado não evolui da mesma forma que os conceitos, as ideias e a tecnologia evoluem. Demora mais tempo. E isso tem a ver, naturalmente, com uma realidade que temos de ter presente, que não invalida aquilo que o engenheiro Castelo Branco disse, mas poderíamos dizer que estamos agora numa fase de aceleração da evolução do mercado, no sentido da utilização ainda mais da digitalização e da banca à distância. Dr. Vítor Bento, acabámos de ouvir
que a recuperação ou a retoma da banca depende em si mesma da capacidade de recuperação da economia portuguesa. Hoje mesmo estarão a sair dados sobre o PIB, ainda não são conhecidos, mas o que se espera é que haja uma variação positiva tenha havido uma variação positiva no terceiro trimestre. Ontem mesmo conhecemos o relatório da Troika. Ora, este é um dos pilares da tal tempestade perfeita, é a crise económica. Chegada a este ponto, considera que demos a volta, como se ouve dizer do lado do Governo, na economia, ou que ainda há trabalho pela frente até entrarmos num processo de retoma? Basicamente, o que parece é que estamos a bater no fundo. A economia estará a bater no fundo. É ainda cedo para extrapolar sobre a sua capacidade de recuperação sustentável. Seria inevitável que, a partir de certa altura, a queda do PIB pararia e entraríamos em fase de crescimento. Agora é preciso saber se conseguimos produzir crescimento a ritmo suficiente, quer para recuperar a perda que tivemos ao longo destes anos, quer para absorver o desemprego. Sobre essa parte, eu mantenho ainda muitas dúvidas, porque o nosso ajustamento tem sido feito com um enviesamento muito grande no lado da procura interna. Isto é, não é que se possa aumentar a procura interna, quero deixar já essa previsão, porque esta afirmação podia ser mal entendida. Como nós não conseguimos ajustar, isto é demasiado técnico, mas tem que ser, como não conseguimos ajustar devidamente a taxa de câmbio real, e aquilo que me parece é um dos pontos que o relatório do FMI enfoca, ainda não li todo, mas é um dos pontos que enfoca, como não conseguimos ajustar suficientemente a taxa de câmbio real, não conseguimos produzir o choque externo necessário para compensar uma redução mais moderada da procura interna. E, portanto, o ajustamento estamos a falar sobretudo do desequilíbrio externo, que era o ajustamento mais importante. Esse ajustamento foi feito sobretudo à custa do sobreajustamento da procura interna, que decresceu muito mais do que seria necessário para um equilíbrio equilibrado para a pleonasmo entre o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. O que significa que o equilíbrio externo foi conseguido com o sacrifício do equilíbrio interno, e daí os tais 17% de desemprego. Será muito difícil sair deste equilíbrio imperfeito em que nos encontramos sem conseguir o tal ajustamento da taxa de câmbio real. Porque para poder crescer a procura interna, será necessário criar receitas externas que financiem as importações que a procura interna acarretará. Portanto, para que as exportações possam ter um choque maior só com um ajustamento, portanto, do seu preço relativo. Como é que isso se produz ou não? Portanto, o preço é determinado quer pelos custos, quer pela produtividade. A Letónia, por exemplo, e num resultado que surpreendeu a maior parte dos economistas, conseguiu esse ajustamento através de um salto brutal de produtividade. E, portanto, o ajustamento dos custos produtivos foi menor, mas o preço relativo da sua produção, a taxa de câmbio real, desvalorizou bastante, alavancado num crescimento brutal da produtividade. Eu não vejo que nós consigamos dar esse salto. É sempre possível, mas não vejo que consigamos dar esse salto. Qualquer das formas, um aumento brutal da produtividade tem como consequência a manutenção elevada do desemprego. O corolário do que está a dizer é que temos que continuar a reduzir custos, ou seja, no caso português, desvalorização interna. Temos que ajustar a taxa de câmbio real. Temos que ajustar a taxa de câmbio real. Pode ser feita pela via dos custos, pode ser feita pela via da produtividade. Para a redução dos custos de trabalho por unidade produzida. Que é o que diz os custos de trabalho por unidade produzida podem ser ajustados pelos fatores de custos diretos e para fiscais e através da produtividade. Já agora, só para concluir, se bem percebi, não partilha do deslumbramento, então, com o crescimento das exportações? Partilho, mas não integralmente. Isto é, as exportações, face às condições em que funcionamos, tiveram um desempenho extraordinário. Não é suficiente para provocar o contraponto necessário para maior atenuação da queda da procura interna. Eu recordo, por exemplo, quando nós tivemos a outra crise de balança de pagamentos nos anos 80, 83, 84, as exportações responderam em 2 anos com um crescimento de 40%. Ora, as exportações atualmente, em cima de 2008, que é o melhor ano para comparar, terão crescido para aí 15% ou 16%. Portanto, é claramente insuficiente para evitar o sobreajustamento da procura interna. Muito bem. Dr. Fernando Henrique, vamos voltar à banca. Um dos slides que aqui foi apresentado e que se referia a outros setores, a outras indústrias, mostrava vencedores e vencidos nessas indústrias, nomeadamente na dos mídia. No setor da banca,
e o seu banco, o banco que dirige, ao contrário de outros, teve lucros no terceiro trimestre. No setor da banca, o que é que vai ditar os vencedores e vai separar os vencedores dos vencidos? Eu penso que eu não acredito na banca em revoluções e, portanto, eu penso que a resposta à sua pergunta e às questões que o engenheiro Castelo Branco aqui nos deixou, tal como eu as encaro e as procuramos aplicar, é que temos que estar em permanente evolução em muitas frentes. Eu não acredito em revoluções, penso até que podem ser perigosas. E gostava de dar alguns exemplos, um pouco na linha do que o Dr. Ricardo Salgado também referiu. Desde logo, o corte de custos. O engenheiro Castelo Branco referiu, mas penso que eram dados europeus, que os bancos não estavam a cortar custos. No nosso caso, nós começámos esse processo a sério desde 2008 e desde 2008 para agora reduzimos os custos em termos nominais, portanto não foi custos reais, nem taxa de câmbio real, nem coisa nenhuma, foi nominais em euros, 15%, reduzimos 18% o número de pessoas e já fechamos, desde essa altura, 100 balcões. E, portanto, o trabalho, e fizemos sem nenhuma revolução. Portanto, todos os anos vamos dando um passo nessa caminhada, como dizia o meu médico do coração, em passo estugado, que é aquilo que faz melhor à saúde. Correr pode não fazer muito bem aos joelhos e às articulações, portanto, em passo estugado, é assim que nós vamos reduzindo custos todos os anos e temos-lo vindo a fazer todos os anos desde 2008 e vamos continuar, porque na atividade doméstica, estou a falar da atividade doméstica em Angola, é diferente, é uma economia numa situação diferente. Esse é um exemplo da resposta que um banco pode dar e que há bancos em Portugal que estão a dar. O outro banco, por exemplo, modelos de negócio. Nós temos uma experiência muito interessante, que é a nossa operação de Private Banking internacional na Suíça. Uma sociedade de prestação de serviços que se chama BPI Suíço, que nós criámos há 11 anos, portanto, no fundo, tem a mesma idade ou parecida com o BEST. E porquê é que eu estou aqui a referir? Porque é uma sociedade em que é tudo, desculpem a palavra, outsourçado. Portanto, só tem gestores de relação com clientes e gestores de ativos ou traders de ativos. De resto, não tem mais nada, nem advogados, nem contabilidade, nem informática, nada. É tudo outsourçado. Eu bem sei que é uma operação pequena, por enquanto ainda com poucas pessoas e tal, mas passados uns anos iniciais em que foi preciso investir, hoje é extraordinariamente rentável. Tem um capital próprio muito baixo, não tem estatuto bancário, até a conta é outsourçada, porque temos acordos com 4 grandes bancos suíços e, portanto, nós somos, no fundo, um prestador de serviço ao cliente, um intermediário entre o cliente e o banco onde o cliente tem a conta e, portanto, até a conta está outsourçada. E é um modelo que está a funcionar extraordinariamente bem. Será que isto um dia é replicável, é utilizável em algumas das funções que desempenhamos em Portugal? Eu admito que sim. Eu admito que sim. E, desde logo, se houver prestadores de serviços em qualidade e em quantidade para nós darmos o passo de outsourçar determinadas funções. Um outro exemplo é a utilização da internet. Nós fomos um dos últimos a apostar a sério na canalização de ordens de bolsa através da internet. E hoje em dia temos a maior cota de mercado em canalização de ordens de bolsa através da internet. Nós somos o líder, temos, de acordo com as estatísticas da CMVM, são ordens de bolsa transmitidas pela internet, seja para a Bolsa Portuguesa, seja para bolsas internacionais. Temos uma cota de mercado de, salvo 24%. Claramente superior à nossa cota natural de clientes, de depósitos, seja do que for. E porquê esta situação? Porque fizemos uma plataforma tecnológica boa, até barata, e depois o segredo foi incorporar todo esse know-how na base de clientes do banco comercial, que tem 1,5 milhão de clientes. E, portanto,
Hoje temos os clientes do Banco Comercial a utilizar uma plataforma de transações na Bolsa tão sofisticada como as daqueles bancos que só fazem isso, ou que são bancos, digamos, de internet. E, portanto, foi um passo muito interessante em que conseguimos recuperar de uma situação de atraso para a liderança, combinando a utilização de tecnologia boa, bem feita, se calhar até estarão na sala quem nos ajudou a fazer isso, com um modelo, digamos assim, de integração numa operação antiga, cheia de legacies, e que tem sido um sucesso. E, portanto, é nesta linha que nós estamos a caminhar. Uma das dificuldades maiores, para mim, na minha experiência de gestão, relativamente ao tema da tecnologia, é como gerir a procura, porque a procura é ilimitada, como provavelmente muitos sabem. Todas as áreas do banco estão permanentemente a querer mais coisas, para além daquelas que os consultores vêm dizer que nós temos que fazer porque estamos a ficar atrasados face aos concorrentes, há todas aquelas que os serviços do banco e os clientes estão permanentemente a pedir, e que é impossível, portanto, da minha experiência. E uma outra fonte de procura absolutamente aterradora, que é a dos reguladores. E, portanto, gostei particularmente daquele slide com o número de páginas e aquilo tudo, porque aquilo é uma ilustração, é uma coisa absolutamente inacreditável o que nos caiu em cima. Para mim, hoje em dia, se calhar, é até talvez o pior aspecto da tempestade perfeita, é a carga regulatória que nos caiu em cima e os pedidos de informação e de esclarecimento. Quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável, que eu não acredito que seja útil para ninguém. Não acredito que exista capacidade para digerir aquilo e de dar àquilo algum conteúdo útil. Mas percebo, pronto, o pêndulo, tínhamos regulação a menos, agora temos a mais, isto um dia já agora deixa-me aproveitar essa deixa. Isto um dia há de equilibrar. Deixa-me aproveitar essa deixa, mas em princípio a União Bancária, que vai trazer uma supervisão diferente ao nível do Banco Central Europeu, vai em princípio sobrecarregar essa regulação. Não, eu sou altamente favorável à União Bancária. E, portanto, penso que é absolutamente crucial, pena que tenha demorado tanto tempo, mas que é absolutamente crucial para a estabilidade do euro e, mais do que para a estabilidade do euro, para a estabilidade do sistema financeiro europeu. E, portanto, mesmo que traga alguns acréscimos de custos e de trabalho, essa é muito bem-vinda e temos de reconhecer que é extraordinariamente difícil juntar tantos países diferentes para conseguirem percorrer esse caminho e, portanto, eu aí dou todo o desconto, digamos assim, e é muito bem-vindo todo esse trabalho. Já tenho uma teoria um bocadinho particular, penso que estou bastante isolado, se calhar, nessa matéria, mas que é a persistência da inclusão de stress tests nestes mecanismos. Eu sou altamente favorável à importância dos Asset Quality Reviews, portanto, ao exame da qualidade dos ativos que, de facto, temos no balanço. Agora, fazer não é um jogo como o dos miúdos, é um jogo virtual, não é? De dizer assim, olha, agora experimentem lá estas hipóteses. Depois, ainda por cima, normalmente até dizem para esse cenário de stress com essas hipóteses algumas absolutamente extraordinárias, também nos exigem um rácio de capital mais baixo, portanto aquilo no fundo apertam por um lado mas tiram do outro, e eu considero um jogo extraordinariamente perigoso. Acho que já se devia ter acabado com este mecanismo dos stress tests, porque quem gera uma instituição não pode ignorar as consequências que os reguladores possam tirar disso. Para já não têm tirado muitas, mas poderiam, e eu considero um perigo estar a gerir organizações por causa de um jogo virtual. Quer dizer, acho que isso é um perigo e espero que o bom senso qualquer dia chegue aos nossos reguladores, nossos europeus, não estou a falar especificamente do Banco de Portugal, não foi o Banco de Portugal que inventou isto, mas é um jogo extraordinariamente perigoso, porque está a ver o que é decisores tomarem decisões com base numa coisa teórica. Isso é potencialmente introduzir uma enorme perturbação no sistema e nos mercados, que eu penso que ninguém pretende, mas temo que os reguladores não tenham tido a consciência do efeito extraordinariamente perverso deste instrumento do stress test. Se ele for utilizado para balizar e até orientar o diálogo bilateral à porta fechada entre reguladores e regulados,
muito bem e pode até ser útil. Agora, desta maneira, digamos, em espetáculo que é feito e com publicações de resultados e com classificações de bancos e disto tudo, torna que os gestores não possam ignorar isso nas suas decisões. E eu considero, repito, extraordinariamente perigoso que se permita que haja decisões que são tomadas por causa daquilo que se pensa que pode ser o lugar em que se fica na fotografia de um jogo virtual. Acho que isto é um erro tremendo e que devia ser abandonado. Deixa-me perguntar ao Dr. Ricardo Salgado se concorda com esta crítica em relação à persistência e arbitrariedade dos critérios dos testes de stress. Se partilha da crítica. Se partilha desta crítica em relação à persistência dos testes de stress e à arbitrariedade dos critérios. Não, eu julgo que o Dr. Fernando Henrique tem toda a razão. Esse aspecto é um aspecto, de facto, muito complicado. São hipóteses teóricas. Tem a ver também com hipóteses sobre a evolução da economia macroeconómica e sobre a desvalorização de ativos, desde imóveis, a carteiras de título. E nós estamos agora a entrar numa fase de recuperação económica. E, portanto, muitas vezes as hipóteses que estão a ser consideradas para essas projeções e para esses stresses não têm isso em conta. Baseia-se ainda em situações anómalas de degradação da economia e dos mercados em geral. Portanto, eu considero que nós vamos ter rapidamente que ir para um sistema bancário europeu onde haja, no fundo, um conjunto de regras de supervisão homogéneas, onde nós não temos hoje. Já sabemos que os critérios que vão ser impostos à banca portuguesa de Basileia III vão estar em linha com os outros critérios europeus, no que diz respeito aos rácios de solvência, mas ainda estamos na véspera disso acontecer, a trabalhar, por exemplo, com rácios de capital estabelecidos pelo Banco de Portugal e pela EBA, nesta altura. Estamos a 1 mês e meio de alterar completamente isso. Ainda não temos os dados finais daquilo que pode vir a acontecer, até por causa das novas ações de inspeções e de stresses que estão a ser impostos aos bancos. Portanto, este fim do ano, os banqueiros vão passar um Natal complicado. Sr. Ferreira Oliveira, depois do Natal complicado, haverá um novo ano em que a União Bancária, pelo menos o seu primeiro pilar, vai avançar. Que benefícios é que isso vai trazer para a economia? O crédito, de facto, vai tornar-se mais acessível, o risco será diluído. Eu recordo que um relatório da OIT, que saiu na semana passada, propunha como principal, ou uma das principais medidas para potenciar o emprego, precisamente a União Bancária. Sem dúvida. A União Bancária é um projeto essencial para, em primeiro lugar, procurar separar o risco soberano do risco bancário, procurando promover um level playing field, um alinhamento em todo o funcionamento das instituições bancárias, assegurar que os balanços das instituições são apresentados de acordo com os mesmos parâmetros, os mesmos critérios, ao mesmo tempo realizar as ações de supervisão também baseadas em práticas absolutamente idênticas em todos os países da União Europeia e procurar com isso reduzir a fragmentação bancária que hoje existe. E quando falamos em fragmentação bancária, isto significa que hoje em dia nos diferentes Estados-membros da União Europeia as condições de concessão de crédito são profundamente diferentes, penalizando em particular os países da periferia. Portanto, é de facto um projeto essencial para permitir novamente retomar a integração financeira que ocorreu desde o início da criação do euro até ao rebentar da crise que aconteceu em 2007, 2008. Devo dizer que este primeiro exercício do Comprehensive Assessment, da avaliação dos ativos das instituições bancárias e da realização de um stress test cujas referências ainda não estão definidas, em termos da primeira parte, estamos convencidos que a banca portuguesa não vai ter sobressaltos. De facto, o Banco de Portugal, enquanto supervisor, tem vindo a realizar ações de inspeção
e de inspeções extraordinárias e de auditorias especiais e de realização de exercícios de stress tests que nos permitem encarar este exercício com alguma tranquilidade. Em relação aos stress tests, apenas posso dizer que vai obviamente depender de um trabalho que está a ser feito conjuntamente pelo Banco Central Europeu e pela Autoridade Bancária Europeia de definição dos dados de referência, mas o Jornal de Negócios de 22 de outubro trouxe o que eram as previsões de 3 grandes instituições financeiras internacionais, o Royal Bank of Scotland, o JP Morgan e a Morgan Stanley e o Goldman Sachs, e estes estudos efetuados por estas instituições permitem e conduzem a que a banca portuguesa parece estar relativamente bem preparada para fazer face aos stress tests. Designadamente, o Royal Bank of Scotland considera que não deve ter grandes repercussões na banca portuguesa. O Morgan Stanley também basicamente diz que as maiores surpresas negativas não virão dos países da periferia e só 8% dos inquiridos consideram que Portugal pode vir a ter algum tipo de impacto significativo em relação aos stress tests. Mas, obviamente, isto são cenários, ainda é cedo, prematuro, poder dizer o que é que vai acontecer. Dr. Vítor Bento, em relação ao custo de crédito e o que disso possa resultar da União Bancária, e esse é um dos temas recorrentemente falados na economia portuguesa, como sendo não apenas no financiamento do Estado, mas sobretudo no financiamento das empresas, através dos bancos e não só, mas sobretudo através dos bancos, é uma questão recorrente. A União Bancária vai trazer esse alisamento, para não dizer mutualização, de risco no setor financeiro, protegendo ou separando, de facto, isolando do risco soberano? Só por si, não necessariamente, pelo menos se ela própria não for feita em toda a sua completa extensão, implicando com isso a mutualização das garantias de depósitos e a mutualização dos acréscimos de capital nos casos onde seja necessário. Se essas responsabilidades continuarem a ser dos Estados, obviamente que uma parte do link continua. Por outro lado, isso só por si não resolverá necessariamente o problema do financiamento à economia, a não ser que assegure que a União Monetária volta a funcionar por si e que os canais de transmissão da política monetária voltam a funcionar por si. Isso só não garante que o crédito chegue à economia, porque, aliás, nós hoje temos uma situação, de acordo com aquilo que era a teoria e de acordo com o que era a expectativa teórica, numa situação de dificuldade da banca local dentro de uma união monetária, teria sido a oportunidade para que os bancos estrangeiros entrassem nessa economia e desatassem a dar crédito a essa economia, aproveitando as fragilidades internas. Ora, o que nós verificamos foi exatamente o contrário. Os bancos estrangeiros foram os primeiros a sair e os bancos estrangeiros são aqueles que não querem entrar. E, portanto, significa que sem afluir liquidez da União Monetária às economias periféricas, isso não vai alterar as condições de financiamento disponível e do preço do financiamento disponível para essas economias. Por isso eu defendo, há algum tempo, um pouco contra a corrente, que é um erro estar-se a estigmatizar o recurso ao Banco Central Europeu. Eu acho que o recurso ao Banco Central Europeu devia ser um canal mais frequentemente utilizado, porque é praticamente a única ligação que hoje existe entre as economias periféricas e a União Monetária. É esse canal. Só que criou-se um estigma reputacional tal que as instituições preferem, em primeiro lugar, desfazer-se desse crédito porque lhes é associada uma determinada maldade, quando, do ponto de vista macroeconómico, faria todo o sentido que esse canal tivesse a ser utilizado como forma de baixar o custo médio dos recursos e, no fundo, de disponibilizar liquidez para a economia. E, portanto, se essas componentes não forem resolvidas, só a supervisão centralizada só por si ajudará, enfim, a melhorar imagens de percepção, mas não muda esta realidade macroeconómica fundamental, pelo menos do meu ponto de vista. Deixe-me fazer uma pergunta agora completamente diferente sobre a CIBS. Uma das apresentações que aqui foi feita, um dos slides, assim é que é, da apresentação que aqui foi feita, mostra o aparecimento de formas de pagamento peer-to-peer, de carteiras virtuais, de ofertas e promoções já referenciadas, etc., para a CIBS, que opera o sistema, como sabemos, de pagamentos de ATM, que ameaças é que este aparecimento de players que não são os tradicionais do setor representam?
Deixa-me responder a dois níveis. Por um lado, fazer um statement que é, nós temos sempre uma tendência para nos deslumbrarmos com o que é estrangeiro e com tudo o que vem de fora e desvalorizarmos aquilo que é nacional. Isso é uma tendência nossa. Eu ainda há pouco estava a ler numa das revistas que estavam disponíveis ali na sala do Congresso, que um banco americano, em 2010, recebeu um prémio de inovação por ter disponibilizado deposit checks em ATMs. A CIBS em Portugal tem deposit checks em ATMs desde os anos 90. Portanto, os bancos portugueses todos têm isso. E, no entanto, nós continuamos a ficar deslumbrados porque na América se foi dado um prémio de inovação por isso. Neste momento, é o grande vibe neste setor são os pagamentos por telemóvel. A CIBS tem pagamentos por telemóvel desde 1996. Eu só pago as minhas faturas de serviço através do telemóvel, por exemplo. Mas nós continuamos a ficar deslumbrados com o que se passa, com o que vem do exterior. Mas voltando agora aos desafios do futuro, também ainda dois comentários. Um é que muitos destes ataques que foram referidos por João Castelo Branco, e muito bem, obviamente que existem e são uma ameaça e podem transformar o cenário. Agora, convém também ter presente uma outra coisa, que as pessoas muitas vezes esquecem. Por exemplo, no negócio do transporte aéreo, as low cost são também, digamos, a menina bonita, no fundo, dos analistas. Mas sabem qual é o fator fundamental do modelo de negócio das low cost? É a existência dos incumbentes. No dia em que os incumbentes desaparecerem, as low cost têm que se tornar incumbentes e, portanto, perdem todo aquele vibe que têm. Isto aconteceu com as siderurgias, quando apareceram as mini-siderurgias, que começaram a tirar do negócio central, produtos aparentemente marginais que conseguiam oferecer mais barato, enquanto o core fosse assegurado pelas siderurgias principais, foram tirando produto a produto, até que às tantas siderurgias tradicionais desapareceram. E toda a vantagem de preço, de repente, desapareceu, porque as tais atacas tiveram que se transformar em incumbentes e tiveram que assumir os custos de estrutura que estavam nas incumbentes. Da mesma forma que também muitos destes ataques vivem dos custos de estrutura que são mantidos dentro dos bancos e que a regulação cada vez mais os obriga a ser mantidos dentro dos bancos, libertando-os a eles da retenção de todo esse valor. E neste momento uma das grandes ameaças que existe sobre a banca é exatamente a comoditização da sua atividade, externalizando para estes ataques libertos pela regulação de terem as fontes de captura de valor completamente livres, mas que é um produto da regulação. Agora, relativamente à questão da CIBS, eu julgo que a CIBS tem sido um fator muito importante para o desenvolvimento da própria banca portuguesa, porque temos que ter aqui presente, a banca portuguesa, quer individualmente, quer em conjunto, tem uma dimensão relativamente pequena dentro do contexto europeu. Aliás, toda a banca portuguesa junta é pequena face a um grande banco europeu, o que significa que em atividades onde a escala seja importante, terem que suportar individualmente custos de investimento e custos de estrutura, lhes retira competitividade. E, portanto, houve a sabedoria de conseguir juntar na CIBS e criar dentro da CIBS um modelo cooptativo que tem sido uma fonte importante do próprio sucesso bancário. E este modelo cooptativo, que eu já explico porque eu acho que esta parte é muito importante, é realmente um fator fundamental, mas que também torna difícil a réplica deste modelo noutros mercados, porque tem condições específicas. E, no fundo, este modelo assenta em duas plataformas. Uma plataforma que é a plataforma cooperativa, portanto, onde os bancos partilharam os custos de infraestrutura e, portanto, conseguem minimizar custos de investimento e maximizar ganhos de escala e ganhos de rede com esta partilha. Mas se fosse apenas esta plataforma, isto poderia criar a oportunidade para a criação de rendas económicas. As rendas económicas não são possíveis porque depois a distribuição dos serviços aos clientes em geral é feita numa plataforma competitiva onde os bancos guerreiam entre si e, portanto, competem acirradamente entre si para distribuir o serviço aos clientes. E, portanto, isto consegue uma economia considerável. Outra área onde isso seria replicável, ou seja, a partilha dos custos de infraestrutura, nomeadamente tecnológicos? Não, mas este é agora um dos desafios que a banca agora vai ter, do meu ponto de vista, e aliás eu tenho andado a conversar com os bancos sobre isso, que é no contexto que o João muito bem descreveu, de grandes dificuldades financeiras em que os bancos estão, tendo a necessidade de responder aos desafios tecnológicos, vão ter que lidar com a tentação interna das suas próprias equipas de criar, eles próprios, todos eles criarem grandes serviços inovadores, que todos vão fazer da mesma maneira. Um terá uma vantagem de 6 meses, que o outro depois recuperará. E, portanto, vão ter o desafio de ou multiplicar o mesmo investimento várias vezes nas várias unidades para satisfazer as apetências mais internas do que propriamente da resposta ao serviço externo, ou se vão ter, mais uma vez, a disponibilidade de partilhar
na unidade criada para essas infraestruturas, a grande parte desse investimento, fazendo depois o tailor-making para as necessidades de cada um, e cada um depois responderá junto dos seus clientes. Isto é possível, os bancos encontrarem mais pontos de coopetição e partilha de investimentos, ou estamos a falar de uma boa ideia que jamais acontecerá? Não, são ideias que têm vindo designadamente. Vamos ver, a banca tem duas grandes missões. Tem uma missão que é muito falada, que é a missão da intermediação, portanto, captação, agregação, mutualização dos depósitos e respectiva aplicação para o financiamento das famílias, das empresas e das instituições. É a parte mais falada, e tem a parte dos sistemas de pagamento. A parte dos sistemas de pagamento é a segunda grande missão que as instituições bancárias cumpriram durante todo este tempo, e que neste momento surgem neste domínio competidores novos, concorrentes novos, o que obriga, obviamente, a haver um ajustamento no que diz respeito ao modelo de negócio e à forma de atuação do sistema bancário em relação a esta questão. Desde que toda a regulação e as exigências, designadamente as que têm a ver com a proteção e informação devida dos consumidores, seja assegurada uniformemente para o sistema bancário e para os novos players, aquilo que a banca tem de facto que fazer é encontrar formas de se tornar mais competitiva nesse domínio, e isso exige, sem dúvida, vários projetos do tipo ou mesmo realizados pela CIBS. É importante referir que no domínio dos sistemas de pagamento, relatórios internacionais de especialistas consideram que o sistema de pagamento português é um dos 10 melhores de todo o mundo, um dos mais avançados, um dos mais eficientes e um com menores custos sociais de todo o mundo, não é só da Europa, é de todo o mundo. E isso deve-se, sem dúvida, a esta iniciativa de ter criado a CIBS e de ter, através da CIBS, tido uma capacidade de desenvolvimento tecnológico notável, por um lado, e, por outro lado, uma partilha de custos, a tal espírito de cooperação entre as instituições bancárias que, obviamente, beneficiam desta partilha de custos. Neste momento estão já em curso várias iniciativas, pensamentos para poder utilizar este espírito cooperativo noutras modalidades. Dr. Fernando Henrique disse há pouco que não acredita em revoluções na banca. Eu julgo que, no entanto, estou correto se disser que depois desta tempestade, quando vier a bonança, o setor não vai voltar a ser o que era do ponto de vista do número de balcões, do número da capacidade instalada, do número de trabalhadores. Então, quando olhamos, enfim, uma série longa, muitos anos para a frente, como é que será a banca, na sua opinião, como é que será a atividade bancária e a sua relação com os clientes em Portugal? A minha resposta é muito simples, não sei. Portanto, não sei. Ou seja, estou de acordo consigo que provavelmente, e sobretudo daqui a 3 anos eu diria de certeza absoluta, que vai ser bastante diferente do que era há 5, portanto, aí estou de acordo. Só que um processo que demorou, digamos, 8 anos a cumprir, para mim não é uma revolução. É evidente que depende de quando um historiador olhar para isto daqui a 500 anos, se calhar dirá foi uma revolução, não é? Porque foi, em 500, 8 é um prazo muito curto. Na nossa vida, eu diria que 8 é médio prazo e, portanto, uma modificação que vai ocorrendo ao longo de 8 anos, para mim não é uma revolução, era nesse sentido que eu queria dizer. Agora, com alta probabilidade, vai ser bastante diferente. Sei lá, um caso que é relativamente óbvio, que é o do crédito à habitação. Portanto, independentemente da crise financeira e dos custos do financiamento e tudo isso, enfim, nós todos sabíamos que o grande crescimento que o crédito à habitação teve em Portugal tinha uma razão financeira e uma razão, enfim, demográfica, é que pelo facto de termos vivido muitos anos com uma inflação muito alta e taxas de juros muito altas, o crédito à habitação, apesar das bonificações, não era acessível a uma grande camada da população portuguesa. Quando começámos a aproximação para o euro e depois entramos no euro, o crédito à habitação passou a ser acessível a centenas de milhões.
deixar aqui que ele seja o Sr. Plano para tentar convencer o não me voto. Sejam bem-vindos à última sessão da manhã. Banca, para onde caminhamos? A banca enfrenta uma conjuntura de múltiplos desafios que tem obrigado a um enorme esforço de ajustamento. Os principais grupos financeiros nacionais, pioneiros na utilização das TIC, têm demonstrado inovação e capacidade de adaptação à mudança. Mas os desafios do presente e aqueles que se avizinham no futuro são naturalmente grandes. É isto que, naturalmente, vamos ouvir durante esta sessão e eu peço de imediato a vossa atenção para o moderador, Pedro Guerreiro. Olá, muito boa tarde. É exatamente isto de que vamos falar na próxima hora e meia, do para onde caminhamos na banca e a partir da banca, sendo que estamos num momento que, como sabemos, um pouco mais de 2 anos depois do início da intervenção externa e 3 anos depois do início do ciclo de austeridade, mas mais anos ainda de um ciclo recessivo, se contarmos desde 2008, a economia portuguesa caiu medindo pelo PIB, cerca de 7% em termos acumulados, mas a verdade é que quando olhamos para o mercado interno, a quebra foi cerca do dobro, cerca de 15%. E quando olhamos para o investimento é mais outro dobro, cerca de 30%. E isto teve um impacto direto em vários setores, para não dizer praticamente todos, nuns mais do que noutros, e a banca foi um dos setores mais afetados, não apenas porque viveu essa recessão, mas também porque vive outras forças simultâneas, das quais vamos falar hoje, incluindo os modelos de negócio e de que maneira é que isso se cruza ou parte das próprias tecnologias e da forma como os clientes se relacionam com os bancos. Os nossos convidados para este painel, o Engenheiro Farid Oliveira, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bancos, o Dr. Fernando Henrique, Presidente da Comissão Executiva do BPI, o Dr. Ricardo Salgado, Presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo e o Dr. Vítor Bento, que é CEO do Grupo SIGOS. Mas antes disso, vamos ter uma apresentação feita pelo keynote speaker deste painel, que é o Engenheiro João Castelo Branco, Sócio-Diretor da McKinsey, que eu convido para se juntar ao palco. Obrigado. Bom dia a todos. Não sei se a apresentação, se é possível pôr a apresentação. Aqui está. Muito bem, muito obrigado. Vamos ver, eu queria em primeiro lugar agradecer à PDC este convite. Obviamente o setor bancário a nível global é um setor que está no centro de uma crise muito importante a nível mundial e tem, digamos, tido uns anos difíceis, como sabemos, que vão ter impactos e que vão provocar mudanças estruturais que vão ter impactos a médio prazo. Nós julgamos que
há um outro fenómeno que também está a acontecer e que vai ter impactos estruturais grandes no setor, que tem a ver com a digitalização, o mundo digital e a forma como isso vai transformar a banca para o futuro. É se calhar um fenómeno que tem tido menos visibilidade frente a tudo o resto que está a passar com o setor bancário. Agradeço à PDC a oportunidade que me dá de falar deste assunto hoje especificamente. Eu vou começar, em todo caso, por fazer aqui uma apreciação mais geral da situação do setor, antes de entrar na questão do mundo digital e da tecnologia e de como é que isso pode vir a mudar o setor. Para começar por dizer que hoje em dia o setor bancário, a nível global, está obviamente no centro de uma tempestade, ou ainda está no centro de uma tempestade. Há aqui fatores conjunturais desta tempestade que se tem revelado que têm durado mais tempo do que todos nós gostaríamos e queríamos, mas que pensamos que são conjunturais e que, no entanto, têm, obviamente, afetado muito o desempenho do setor, e há fatores estruturais. Do lado dos fatores conjunturais, nós sabemos a crise da Lehman, a crise da dívida soberana e os efeitos que isso veio a ter, seja em problemas, dificuldades de funding e de liquidez dos bancos, seja na evolução das taxas de juros, que é um elemento muito importante para a formação da margem financeira dos bancos, que estão, digamos, a nível historicamente baixo, e, obviamente, toda a crise financeira tem provocado, obviamente, uma recessão importante com efeitos nas imparidades e nas perdas de crédito, que também têm, digamos, colocado o setor a nível global sobre uma pressão significativa. São elementos conjunturais que estão aí, temos uma tempestade perfeita, eu falarei um bocadinho dos seus efeitos, mas não há que esquecer que é, digamos, este o contexto onde a banca tem vindo a operar recentemente. Do lado estrutural, há duas coisas que eu gostaria de saltar. A primeira tem a ver com a reação da regulação e dos reguladores a tudo o que aconteceu durante a crise. É um elemento que é provocado pela crise, mas que é estrutural, que vai ficar, eu farei umas breves referências, e que vai mudar, e está a mudar fundamentalmente o setor e os seus económicos. E o tal outro efeito que tem mais a ver com a mudança tecnológica, a digitalização do consumidor, a digitalização do mundo, e, como digo, que tem sido menos falado, dado a importância e o impacto de tudo o resto, mas que também nós pensamos que é muito importante e é onde vamos, digamos, passar. Essencialmente, eu vou elaborar mais. Continuando, em termos gerais, sobre uma visão sobre o que é que tem vindo a acontecer no setor. Isto é uma fotografia do setor na Europa. Tem a ver com o desempenho do setor medido pela diferença entre o Return on Equity e o Cost of Equity. Nós vemos que o setor, até o ano 2007, gerou retornos bastante superiores ao seu Cost of Equity, portanto, teve, de facto, uns anos recorde do ponto de vista da sua rentabilidade. Desde aí, o que nós verificamos é que, obviamente, entrou em perdas importantes, por todos os fatores que eu já mencionei. E, na verdade, as perdas que o setor acumulou desde então quase que duplicam os ganhos relativamente ao seu custo de capital que acumulou nos 7 anos anteriores. Portanto, isto dá um pouco uma dimensão da complexidade da crise e da forma como ela tem vindo a afetar o setor bancário. Por detrás disto, isto é um quadro também para o setor bancário europeu, tem 3 linhas, tem as receitas líquidas, o produto bancário, tem depois as receitas líquidas de perdas de crédito, ou de perdas de imparidades, e a linha de baixo é a linha de custos. O que nós verificamos é que o que está por detrás desta queda de desempenho significativa que nós vimos é, sobretudo, as perdas de crédito. O setor, de uma maneira ou de outra, tem sido capaz de manter a receita, obviamente não de crescer como vinha acontecendo nos anos anteriores, mas pelo menos mantê-la. Isto apesar de um fenómeno de desalavancagem muito importante, que obviamente está explicado pelo financiamento do Banco Central, por repricing, etc., etc., mas na verdade, depois deduzidas das perdas de crédito, tem vindo a perder muito dinheiro. Um outro assunto interessante que é também interessante ver é que, do ponto de vista de custos, o setor também parou a evolução positiva dos custos, mas não foi capaz ainda de começar a reduzir os mesmos, aspecto que, do nosso ponto de vista, vai ter que acontecer, dado, enfim, as mudanças estruturais a que está sujeito. Este quadro apenas diz que, em paralelo com tudo isto, tem havido um fenómeno de desalavancagem muito importante, que, como digo, o setor tem vindo a ser capaz de resistir do lado da receita, mas que está aí e que vai ser um fenómeno fundamental também para o futuro e para a sua rentabilidade futura. Passando para as questões estruturais e para a questão da regulação, uma breve referência à questão da regulação. Este quadro que vocês veem aí, tem do lado esquerdo, tem um cartoon que basicamente argumenta uma coisa que é um facto, que o peso, não só em número, mas em profundidade e em quantidade das normas regulatórias que estão, digamos, a assaltar o setor, tem crescido de forma exponencial. Eu não vejo bem daqui os números, mas
A Basileia 3, que obviamente foi uma regulação que mudou, a Basileia 2 que regulou muito o setor, tinha cerca de 330 páginas o relatório principal. O último relatório do Dodd-Frank Act nos Estados Unidos tinha 9.000 páginas. Isto para dar uma ideia do tipo de pressão regulatória a que os bancos estão a ser submetidos hoje em dia. No caso do setor europeu, há aqui um fenómeno adicional. A crise da dívida soberana deu origem àquilo que vai ser um sistema de supervisão bancário europeu único, com um elemento de supervisão, mecanismos de regulação, fundo de garantia. Há elementos que estão mais avançados que outros. O primeiro vai avançar, em 2015 vai haver um supervisor único europeu. 2014 vai ser um ano também importante para os bancos, porque previamente a esse supervisor europeu vão estar sujeitos a uma série de inspeções e de análises da qualidade dos seus ativos, que vão também ser desafiantes e importantes para todo o setor bancário no próximo ano. Portanto, pondo tudo isto em conjunto, a nossa visão é que, e antes de entrar na questão tecnológica, este setor, por questões conjunturais que esperamos que passem, mas sobretudo por as consequências regulatórias desta crise, vai estar sujeito a uma atividade muito mais difícil do ponto de vista da sua rentabilidade. Nós estimamos que Basileia 3 só por si vai supor cerca de 4,5% de redução estrutural na capacidade de gerar ROI dos bancos. E há outras regulações que não estão contempladas nesta análise, as regulações de proteção ao consumidor, de cumprimento, etc, etc. Portanto, de facto, aqui uma pressão muito importante no setor, que vai obrigar a que o setor, digamos, encontre novos modelos de negócios, novas formas de operar, seja capaz de gerar mais receita pelo mesmo número de ativos, inclusivamente consumir menos capital com os ativos que tem, e também pensamos ser capaz de encontrar um modelo de operação a um nível de custo significativamente inferior. Eu peço desculpa, isto é uma resenha inicial, geral, sobre o setor. Passamos à questão da tecnologia. Qual é o papel da tecnologia desta segunda mudança estrutural de que eu penso que se tem falado menos, que também está aí no setor? Começar por fazer aqui algumas considerações gerais sobre esta questão, portanto, prévia a entrar no setor bancário. Este quadro, na verdade, o que diz é aquilo que toda a gente sabe, em particular esta audiência estará muito familiarizada com este tipo de constatações. Nós estamos numa situação em que a adoção de novas ofertas e de novos modelos de negócio baseadas em tecnologia acontece a uma velocidade impressionante. A televisão demorou 3 anos a conseguir 50 milhões de utilizários. O Twitter, em 9 meses, conseguiu chegar a 50 milhões de usuários. Portanto, o ritmo em que evolui a digitalização do consumo e dos hábitos é brutal. Sabemos que o móvel hoje em dia é ubíquo, o smartphone e os móveis com 3G e 4G vão chegar a ser 95% da população vai ter acesso a esse tipo de devices. O Facebook hoje em dia seria o 3º maior país do mundo se nós considerarmos que há uma população à volta do Facebook. E obviamente toda a questão da nuvem e da capacidade. Ia ser possível fazer reformas do Estado e que as coisas melhorem. Pura e simplesmente não acredito nisso. Não acredito nisso. E cada vez que eu ouço alguém com essas teorias, a maior parte das vezes eu digo, pois coitado, é fácil de dizer isso, mas como nunca transformou nada, nunca geriu nada, nem nunca fez nenhuma reforma, pode dizer isso. Mas quem está habituado a ter as mãos na massa sabe que isso não é possível. Isto são tarefas para anos. O que era possível fazer era mais ou menos isto. Agora, eu com isto não estou a dizer que estou absolutamente de acordo com todas as medidas que foram tomadas, obviamente que não estou, obviamente que isto é duríssimo, obviamente que pelo meio algumas injustiças, de certeza absoluta, e nisso penso que estamos todos de acordo. Agora, não andemos sempre a dar tiros nos pés, sempre a dizer mal de nós próprios, até porque nós estamos dependentes do exterior numa escala como se calhar nunca estivemos, e portanto a pior coisa que podemos fazer é andarmos a desvalorizar o nosso próprio trabalho. Para terminar, eu penso que é muito importante aquilo que o Orçamento de Estado aponta para 2014, que é pela primeira vez desde há muitos anos termos um saldo primário positivo. Eu não como frações, como com euros, não é? E como batatas, não como frações, e portanto eu não olho para os pesos no PIB e para isso tudo, acho que isso é altamente enganador, sobretudo em alturas em que o PIB até cai, etc. E portanto prefiro olhar para os euros em valor nominal. E em 2014 será a primeira vez que o Estado português vai conseguir pagar as despesas sem juros. E isto para mim é um passo absolutamente essencial até na negociação com os credores. Porque enquanto nós não somos capazes de pagar as nossas despesas, nós estamos absolutamente na mão dos credores. No dia em que nós formos, ao menos, capazes de pagar as nossas despesas sem juros, a posição negocial é completamente diferente. É aquilo que se passa entre nós e as empresas. Uma empresa que chega lá e diz,
eu não consigo... o EBITDA é negativo. O EBITDA é negativo. Quer dizer, podemos lhe dar 6 meses para ele ver se tem alguma solução para voltar a gerar cash flow. Agora, se ele tem EBITDA negativo, não tem salvação, não é? Só com coisas muito radicais que provavelmente passam pelo fecho da empresa. E é um bocado isto, enfim, mal a comparado, em que nós estamos ao manter um déficit primário negativo. E, portanto, esse para mim é o ponto mais importante do orçamento para 2014. Espero que seja conseguido. E a seguir eu não me preocupo se o déficit é 4, ou é 4,5, ou é 5. Confesso-lhes que não ligo a isso. Só ligo se vamos ser capazes de manter o saldo primário positivo durante alguns anos. Porque se nós formos capazes de fazer isso e com a economia a crescer, mesmo que seja a crescer devagarinho, eu estou firmemente convencido que vamos ter o apoio não só das instituições oficiais, como dos mercados. Dr. Ricardo Salgado, para terminar, o que é preciso que aconteça e o que é preciso que não aconteça para que isto corra bem? Bem, é fundamental que a economia continue a crescer. 0,2% no trimestre não é uma maravilha, mas é melhor do que negativo. E eu tenho esperanças, pelas estatísticas que temos visto, as exportações continuam a correr muito bem, nomeadamente para fora da Europa e agora com alguma recuperação para a Europa, inclusive para o mercado espanhol. Mas temos, de facto, fatores económicos que podem ser potenciados e que ainda não estão. E fatores económicos de produção de bens e de serviços. Basta pensar em 2 que são incontornáveis. O Alqueva. O Alqueva, no dia em que estiver em plena produção, nós conseguimos estancar o déficit agrícola, déficit comercial agrícola, conseguimos equilibrar a balança comercial do setor agrícola. E outro, por exemplo, o Porto de Sinos. O Porto de Sinos tem um potencial de desenvolvimento extraordinário e não se desenvolve mais rapidamente, apesar de estar com um crescimento notável, e isto está a contribuir para aquilo que o Fernando Henrique referiu, a exportação dos serviços, porque não temos vias férreas de penetração para a Espanha, transporte de mercadorias. Quer dizer, aquilo que existe é uma brincadeira. Portanto, é essencial reforçar o investimento em determinados setores e que acredito não seja um investimento muito grande e que possa ser partilhado com os nossos vizinhos e com a Europa para ajudar a acelerar o crescimento económico do nosso país. Muito bem, é falarmos de futuro que terminamos, depois de na última hora e meia termos falado desta tempestade perfeita à volta do sistema financeiro, da banca, uma tempestade que é caracterizada pela crise económica, por uma pressão regulatória e por uma alteração dos hábitos de consumo dos clientes, uma tempestade que há de passar, chegando na bonança, sendo que essa bonança não vai ser a reposição do que era o ambiente anterior. O cliente está mais individualista, menos leal a marcas e o mercado está mais fragmentado e aparecem mais concorrentes que têm uma origem diferente da do sistema financeiro e que até estão disponíveis a não ganhar dinheiro no sistema financeiro ou na atividade financeira propriamente dita. A verdade é que o setor como um todo, neste momento, ainda tem prejuízos em Portugal e a sua recuperação mais ou menos rápida depende em si mesma da recuperação da economia. O que é que vai acontecer ao negócio? Vai ser uma revolução? Tem que haver uma precipitação imediata de grandes alterações? A resposta dos banqueiros parece ser de que não, que as revoluções são gradualistas e que se fazem devagar ou não se fazem. Como foi dito, quem quer fazer uma reforma do Estado de um dia para o outro nunca fez reforma nenhuma. Em relação à União Bancária, que vai ser um dos desafios do próximo ano, ela terá efeitos positivos na economia e mesmo que implique mais regulação na banca, que já é demasiado pesada, e mesmo que continuem a implicar testes de stress que são considerados não apenas excessivos, mas sobretudo perturbadores da atividade de gestão propriamente dita, que é em si mesma a atividade nobre das pessoas que aqui estão sentadas. É possível, nessa evolução, partilhar investimentos nas tecnologias de informação, aproveitando o exemplo e a experiência na CIBS. Então, como será o futuro? Num futuro em que a carteira de crédito será diferente, menos assente no crédito à habitação e relacionados do passado, será eventualmente, ou provavelmente, por ter bancos mais pequenos e menos rentáveis do que no passado, embora em 2015 possamos estar a falar já de rentabilidades sobre os capitais na ordem dos 10% a 15%. Antes de 2015, temos 2014,
Para 2014, como vimos, o otimismo existe, sendo mais ou menos moderado, dependendo de quem fala. Precisamos de sorte, precisamos, talvez, como foi dito, de uma lotaria, no sentido de uma ajuda externa do ponto de vista da economia. Para ter essa lotaria, poderemos ou não ter comprado o bilhete, mas em 2014 anda à roda. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado.